O tema que será abordado agora, contribuição assistencial e inovação na sustentação financeira dos sindicatos. Para coordenar este tema, convidamos a doutora Cristina Mattioli, presidente do Conselho Superior de Relações do Trabalho da Fiesp de São Paulo, membro do Conselho de Relações do Trabalho da CNI e da FEComércio de São Paulo. Uma salva de palmas, por gentileza. Acompanhando-a, Dr. Manuel Carlos Toledo Filho, desembargador do Tribunal Regional do Trabalho, 15ª Região de Campinas. Deputado federal, senhor Luiz Gastão Bittencourt da Silva, empresário e relator do projeto da contribuição assistencial dos sindicatos. Senhores, sejam bem-vindos, podem tomar os seus assentos. Imediatamente passamos a palavra à doutora Cristina Mattioli. Alô. Bom dia a todos. Bom dia a todos os presentes. É um prazer enorme estar aqui falando, não em nome da Fiesp, mas trazendo algumas ideias do setor produtivo também da indústria, e tentar moderar esse debate tão importante e aí tão bem organizado pelo Sincomércio de Bauru. Nós temos visto que, recentemente, aliás, eu diria já há muito tempo, não é, deputado, pretende-se uma reforma sindical no país, pretende-se uma modernização, e, ao que parece, tudo passa pelo sistema financeiro, pelo financiamento das entidades. E, quando se fala em financiamento de entidades, obviamente, estamos falando das duas entidades, de empregados e entidades patronais. Este é um tema delicado, um tema bem difícil e muito atual, e eu tenho certeza que os nossos palestrantes de hoje, com toda a maestria e conhecimento do mundo, irão conduzir este debate para soluções práticas, soluções pragmáticas que possam ser implementadas, alterando o nosso modelo no futuro. Muito bem-vindos, deputado, muito bem-vindo, meu colega Manuel Carlos. Eu passo imediatamente a palavra, então, ao deputado Luiz Gastão. Bom dia a todos. Saudar aqui a Cristina e o doutor Manuel, que fazem parte junto conosco aqui. Saudar aqui o Wallace, presidente desse congresso, em nome dele a todos os presidentes de sindicatos aqui presentes. Saudar também o Nadim, em nome de todos os presidentes de federação aqui presentes. E fazer uma saudação também a todos os empresários, porque os dirigentes sindicais também são empresários, mas na figura do meu vice-presidente, meu amigo e patrono desse evento, Cid Alves. Então, eu não sei se mandaram a apresentação para cá. Mandaram? Pronto. Na realidade, deixa eu fazer um relato para se entender. Nós ouvimos agora duas palestras, eu diria que duas palestras extremamente enriquecedoras com relação ao quadro macroeconômico. E muito nós falamos da macroeconomia, mas para chegarmos na macroeconomia e na gestão, nós temos a microeconomia, ou a economia do dia a dia. E nós temos uma dificuldade e temos um desafio muito grande, que é fazer com que as grandes tendências estruturais, elas também se reflitam nas pequenas necessidades, mas nas necessidades que são mais prementes para nós, empresários, no nosso dia a dia. Hoje, eu digo nós, empresários, porque eu nunca deixei de ser empresário. Se eu estou na presidência da federação, se eu sou deputado hoje, mas essas condições antes me colocam como empresário. E eu sempre agradeço a Deus as oportunidades que Ele tem me dado e que eu tenho tido na minha vida, e eu busco fazer com que nessas oportunidades que eu venha a ter, eu possa dar o melhor de mim e possa tentar contribuir. No âmbito do Ministério do Trabalho, o ministro Luiz Marinho criou um grupo tripartite há 2 anos atrás, logo no início do atual governo, para se discutir o sindicalismo.
Então, reuniram-se as confederações patronais, as confederações de trabalhadores e o Ministério do Trabalho. E tem-se uma grande necessidade, o motivo principal seria buscar dar sustentabilidade às entidades sindicais, principalmente as entidades sindicais de base, aos sindicatos. Haja visto que, no setor patronal, nós sabemos que as confederações elas têm uma arrecadação que hoje não vem mais da contribuição sindical. Ela vem através de parte da arrecadação, no nosso caso do comércio, do SESC e do SENAC, no caso da indústria, do SESI e do SENAI, e no caso da agricultura, do SENAR. Então, as confederações e as federações estaduais recebem 3% da arrecadação do SESC e do SENAC como entes que são responsáveis pela administração dessas instituições. Então, essa arrecadação, elas recebem e veem isso. E, com isso, elas têm a sua sustentabilidade, além de outras verbas, outras arrecadações por serviço que elas prestem. Então, você não tem um quadro unificado com relação a isso. Na indústria, é 7% que é recebido pela CNI e pelas federações estaduais, pela administração do SESI e do SENAI. E no SENAR, o cálculo é diferente, porque não existe, os dois é um só, e, se não me engano, é 10% de arrecadação que vai para a CNA. E essas entidades, já o Sindicato dos Trabalhadores, que tinha uma arrecadação enorme por conta da contribuição sindical, a partir da extensão da contribuição sindical, deixaram de ter qualquer subsídio ou qualquer fonte de renda, a não ser os serviços que eles já prestavam para os seus trabalhadores. E aí a gente tem que fazer um parêntese, eu faço um parêntese, que nós sabemos que os sindicatos de trabalhadores se organizaram, e as centrais de trabalhadores, que hoje nós temos no Brasil algo em torno de 10 centrais de trabalhadores que trabalham, elas passaram a fazer, além da política sindical e de relação capital e trabalho, elas entraram muito na política partidária e na política geral. Então, foi assim durante muitos anos, onde esses recursos dessas centrais sindicais e desses sindicatos eram utilizados não para discutir sindicatos, relação de trabalho, mas para discutir, e através dessas ações eles buscaram fazer também com que esses recursos pudessem nortear a atuação política dessas centrais, a atuação política dos trabalhadores. E isso criou uma forma de você olhar o sindicalismo de uma forma diferenciada. Além do que nós tínhamos nos idos do início do sindicalismo, né, eu conversava com o Paulo Rabelo hoje, e ele participou, e dizia que participou, como jovem, muito jovem ainda, dos conclaves das classes produtoras, aonde nesses conclaves se discutia a formação. A nossa criação, nós que somos do comércio, a nossa criação e da indústria também, se deu através de conclaves das classes produtoras que buscavam ver, e entendendo que o país necessitava de mais formação de mão de obra para o trabalho, que precisava investir em educação, se criou o SESC, o SENAC, o SESI e o SENAI, pelos empresários, com a contribuição dos empresários, para que essas instituições pudessem auxiliar o governo, e criaram-se aí as entidades sindicais. Você tem como passar aqui? Então, com relação a isso, eu estou fazendo esse preâmbulo para se colocar. E, no meio do ano passado, essa comissão, no âmbito do Ministério do Trabalho, vinha discutindo essa reformulação sindical com vistas ao compromisso que o governo tinha de dar aos sindicatos dos trabalhadores renda e conseguir garantir isso. E aí, o Ministério do Trabalho publica a portaria que obriga, para se abrir os comércios aos domingos, você teria que ter a negociação coletiva de trabalho com relação a isso.
E nós entramos com um projeto de lei legislativo, o PDL, para sustar os efeitos da portaria, conseguimos aprovar o regime de urgência, negociamos com o Ministério e ele revogou a portaria, ou revogou não, ele adiou a sua ação e tentou conversar com o presidente da Câmara, o Arthur Lira, e alguns líderes, nós participamos de reuniões juntos com eles, para que buscasse essa alternativa. E ele queria apresentar essa medida provisória para regulamentar os segmentos. Nessa hora, eu conversei, participei disso, e aí eu queria fazer um parêntese, até para os senhores também entenderem, como é que funciona um pouco o Congresso. Nós temos, além dos partidos políticos, nós temos as frentes parlamentares, que as frentes parlamentares elas se unem para defender interesses específicos de setores. Então, nós temos a Frente Parlamentar do Comércio e Serviço, que é mantida e composta por praticamente todas as entidades não sindicais, mas entidades, a CNDL, a Confederação das Associações Comerciais, a Abras Nacional, a Abrazel Nacional, a FEBRAC, a FENAVIST, ou seja, de entidades civis que se juntaram para defender os interesses do comércio e serviço no Congresso e mantém uma assessoria permanente. O presidente atual dessa frente é o deputado Domingos Sávio, de Minas Gerais, e eu sou um dos vice-presidentes da Frente do Comércio e Serviço e sou vice-presidente também da Frente do Empreendedorismo, que também discute muito a questão do empreendedorismo na Câmara, que o presidente é o Joaquim Passarinho. Mas, por conta disso, e por eu ter uma relação mais próxima com o sindicalismo, eu me comprometi de, recebendo a medida provisória, com o esboço que o governo estava, tentar construir um projeto de lei para que esse projeto de lei pudesse ser apresentado, desde que houvesse consenso, para buscar fortalecer o sindicalismo, buscar reestruturar o sindicalismo, mas, acima de tudo, fortalecer a negociação coletiva. Então, dentro disso, nós buscamos... isso que eu vou apresentar para os senhores e senhoras hoje é um esboço que nós vamos ter ainda algumas reuniões, não é um esboço fechado, isso é um esboço que está vindo de várias negociações com as centrais de trabalhadores e com também as centrais patronais. Não há, nesse texto que eu vou apresentar para os senhores, um consenso, mas aqui eu diria que está estratizado um pouco o que eu penso e o que eu tenho defendido, e é uma oportunidade também estar aqui mostrando para vocês, porque se nós não conseguirmos avançar nesse texto, nós possivelmente não teremos mais algumas ações para frente. Então, ele institui a Câmara de Autorregulamentação Sindical, institui o Conselho Superior de Promoção da Negociação Coletiva, regulamenta a contribuição assistencial, organiza as centrais sindicais, patronal e laboral, e institui o consórcio de sindicatos. Eu vou chegar lá. Não, eu vou passar, fica... Eu vou passar e depois a gente vai ter condição de ver. Então, a Câmara de Autorregulamentação, nós temos por espelho, o Fábio Albino está por aqui, e eu participei, e acho que é muitos aqui, eu pergunto aqui, quem já está no sindicalismo aqui desde a década de 90? Então, devem todos esses que são mais antigos, como eu, no sindicalismo, devem se lembrar que, a partir de 90 e poucos, depois do 92, nós começamos a criar o Sicomércio e nos autorregulamentar dentro do comércio. E eu fui secretário da Confederação, justamente nos processos, nos últimos Sicomércios, que nós regulamentamos sincronismo de mandatos e algumas cláusulas que a gente botou, e desde então, desde 2002, que nós não temos mais um Sicomércio consolidador para rever aqueles pontos que nós tínhamos. Até porque nós tínhamos aprovado no Sicomércio que deveria vigorar em 2004 o sincronismo de mandatos, mas por conta da decisão da Confederação de fazer um mandato de 2004 a 2010, nós jogamos todo aquele processo para frente e, desde então,
nós não tivemos mais nenhum comércio que buscasse nos autorregulamentar e que buscasse fazer com que a nossa base sindical tivesse um protagonismo, vamos colocar assim, maior nas decisões do sistema como um todo. Houve uma centralização na confederação de poder, deixando a base, muitas vezes, isoladas, como um evento como esse, que, mais uma vez, eu parabenizo, que mostra que o sindicalismo se faz com a base, se faz com aqueles que acreditam em prestar serviço independente da arrecadação. Então, a Câmara de autorregulamentação, ela é de natureza privada, paritária e autônoma, e ela tem a finalidade de promover a autorregulamentação e o fortalecimento do sistema sindical brasileiro, mantendo as competências e a mesma origem da nossa autorregulamentação do comércio. As competências da Câmara é promover a autogestão sindical, assegurando a unicidade e a liberdade sindical, estabelecer diretrizes para a contribuição assistencial e sua distribuição proporcional, atuar na solução dos conflitos de representação, propor atualizações de quadro de atividades e profissões previstos no artigo 577 da CLT, até porque ele está obsoleto já há muitos anos, zelar pelo funcionamento democrático das entidades e impedir práticas consideradas antissindicais. E eu não preciso dizer que nós aqui do comércio conhecemos muitas práticas, Nadir que o fale, Gilson lá que fale, e eu próprio posso falar de atividades antissindicais praticadas dentro do sistema. Estabelecer critérios de transparência e boas práticas, inclusive com a criação de uma ouvidoria. Criar e manter diretrizes para portais de transparência das entidades sindicais. A Câmara de Autorregulamentação deverá ser composta por 20 membros, 10 indicados por confederações ou centrais sindicais de trabalhadores, 10 indicados por confederações ou centrais patronais. Eu já coloco centrais patronais porque nós não temos, no âmbito do setor patronal, a instituição de centrais patronais, mas o projeto já prevê, se o segmento quiser criar a central patronal para ter uma legitimidade, uma representação maior, poderá se criar também nos mesmos moldes que já existem a dos trabalhadores. Mandato dos membros da CAI será de 2 anos, sendo permitida uma única recondução. É importante frisar também que recente decisão do STF, e é um ponto importante para nós colocarmos dentro do sindicalismo, está buscando regulamentar a questão de prorrogação de mandatos em entidades públicas e empresas e outros segmentos que detêm mandato, limitando a uma reeleição. Então, este processo poderá ter reflexos também no sindicalismo. É importante se estar atento a isso. Decisões da Câmara de Autorregulamentação Sindical serão tomadas por consenso. Conselho Superior de Promoção da Negociação Coletiva, composição bipartite e paritária, com representante dos trabalhadores e empregadores. Competência, incentivar e acompanhar a negociação coletiva, promover o diálogo social em âmbito nacional, atuar como fórum consultivo em conflitos complexos, propor ao Poder Executivo medidas de aperfeiçoamento da política sindical e laboral. Centrais sindicais e as suas organizações. As centrais sindicais podem ser constituídas por trabalhadores e empregadores, e as centrais possuem os mesmos direitos das centrais laborais, quanto ao registro, à representação institucional e à participação nos órgãos colegiados públicos. Negociação coletiva. A negociação será precedida de Assembleia Geral, convocada com antecedência mínima de 15 dias, com ampla divulgação e participação de todos os integrantes da categoria, filiados ou não, inclusive com direito a voz e voto. Aqui é importante nós colocarmos que é um ponto que muito se discute no Congresso com relação à liberdade.
E quando nós falamos na liberdade, a gestão do sindicato, ela tem que ser, e ela cabe, ao meu modo de ver também, com relação àqueles que são filiados. Mas o direito à manifestação para a convenção coletiva, que nós queremos que ela seja universal e abranja a todos, ela deva dar a condição de que todos possam participar da Assembleia e se manifestar na Assembleia. Mas a direção, uma coisa são os filiados na direção do sindicato e outra coisa é o direito dos trabalhadores e das empresas que, mesmo não filiadas, possam participar das Assembleias Gerais para discutir as negociações coletivas. Até porque essas convenções coletivas, elas têm força de lei para o segmento. A cláusula referente à contribuição assistencial deverá conter a forma de rateio entre as entidades. No caso em que houver associação a uma central sindical, caberá à própria entidade sindical, seja sindicato, federação ou confederação, definir dentro da sua cota-parte da negociação coletiva o percentual que será destinado à central, à respectiva central. Aqui é um ponto de que as centrais sindicais defendem que no projeto deveria ter a contribuição delas diretamente para elas. Eu acho que não. Eu acho que as centrais sindicais, elas não fazem parte do escopo da linha sindicato, federação e confederação sindical. Elas poderão ser acolhidas, elas poderão ser estreitadas. Agora, o sindicato tem que optar livremente se ele quer se filiar à central ou não. Ou a federação ou a confederação tem que dizer, eu quero estar afiliado a essa central. Aí sim, a liberdade sindical tem que imperar aí. E se ele vai fazer essa relação com a central, ele pode estipular. Se ele é uma federação e vai ter uma cota de 70, ele pode botar parte da cota dele, ele vai dar para a central. Se é o sindicato que tem a parte dele, ele vai botar parte da parte dele, sindicato, para a central. E a central vai ter o universo de sindicatos ou federações e confederações que ela está representando por escolha deles. Até porque as centrais, elas não atuam por atividade econômica. E para discutirmos unicidade sindical, nós não temos como discutir, ao meu modo de ver, unicidade sindical sem que essa unicidade seja por atividade econômica, dentro desse prisma. Negociação coletiva. O instrumento coletivo poderá prever critérios de oposição e sua formalização, diferentes dos fixados nessa lei, prevalecendo o negociado sobre o legislado. Ou seja, na Assembleia que vai definir os termos do acordo, também deverá definir quais serão as formas que os trabalhadores ou as empresas poderão se opor ao pagamento da taxa. Mas deverá ser, na minha visão, não pode ser fora da Assembleia, tem que ser dentro da Assembleia. Isso também tem um questionamento, principalmente com relação ao pessoal da indústria, que o pessoal da indústria defende que essa oposição possa ser feita pelo trabalhador de qualquer forma, e tem gente querendo que faça até por WhatsApp, por celular. O que eu acho que a gente tem que entender de que se nós queremos fortalecer o sindicalismo, nós temos que ter regra. Se eu tenho um condomínio e esse condomínio me dá benefícios e uma convenção coletiva me dá salário diferenciado, vale transporte, vale alimentação diferenciado, eu tenho que ter um subsídio para manter a estrutura do sindicato. Senão, não tenho como negociar. É base. Se você quer asfixiar um setor, aí basta você não dar forma para ele. E também não é justo que você tenha uma parcela pequena pagando para beneficiar a todos. Então, nesse ponto, eu tenho defendido que essa ação tenha que ser feita e pode ser dado o direito, mas na Assembleia ele pode manifestar o direito dele de oposição. A cláusula, mas, isso volto a colocar, isso aqui são um pretexto, não está fechado ainda, nós vamos ter algumas outras reuniões
para apresentar, e eu estou apresentando de primeira mão aqui para vocês. A cláusula de que trata a contribuição assistencial deverá constar expressamente no instrumento coletivo, acordo ou coleção, mencionando o valor, o prazo e os critérios de oposição. O valor máximo da contribuição assistencial a ser descontado do empregado será de 1 dia de salário. Nós queremos botar um abalizamento, para que você também não possa vir também com valores absurdos e botar valores absurdos para conta. Então, nós vamos balizar. As empresas deverão recolher a favor da entidade sindical, destinada ao custeio das negociações e demais sindicais. Essa parte patronal, eu solicito que vocês me ajudem, porque era pelo capital social. Eu não acho que o capital social seja a melhor forma. Em alguns sindicatos, como no Sindicato de Aceio e Conservação, é por número de empregados. Mas essa fórmula ainda não tem uma fórmula, eu não tenho ainda, mas é importante que nós tenhamos e construamos um balizamento. E eu já peço ajuda de sugestões para que a gente possa estabelecer quais seriam esses critérios e qual é o balizador que nós deveríamos utilizar nesse critério. As entidades sindicais deverão manter portal de transparência permanente, atualizado, contendo a destinação das receitas e oriundas da contribuição sindical. As atividades econômicas e liberdade de funcionamento. A norma coletiva não poderá estabelecer restrições absolutas ou genéricas ao funcionamento das empresas, aos domingos, feriados, sendo vedada a inclusão de cláusulas que impeçam de forma direta ou indireta o exercício regular da atividade econômica, sendo matéria de política pública. Ou seja, nós queremos tirar de uma vez por todas quaisquer restrição à liberdade de atuação e de abertura das empresas. Podemos discutir escala de trabalho, podemos discutir horas de trabalho, mas se abre ou fecha, não cabe à convenção estabelecer ou dirimir qualquer coisa com relação a isso. Para fins da presente lei, considera-se sindicato a base representativa municipal ou intermunicipal entre municípios limítrofes, federação a base representativa estadual ou interestadual ou nacional, confederação a base território de representatividade nacional, permitida a existência de sindicatos intermunicipais, desde que as cidades permaneçam a territórios limítrofes com a sede definida. Nós sabemos que tem muitos estados, Minas, inclusive, é o campeão, tem mais de 600 municípios, e que, às vezes, você não consegue criar um sindicato municipal pelo tamanho do município. Então, você juntar 3, 4 municípios e fazer um sindicato municipal para fortalecer aquela região pela proximidade, pelo relacionamento, fica mais fácil de você organizar. Deputado, lembrando apenas o horário. Tá, vou fechar, já está terminando. Tá. Filiação sindical obrigatoriamente de forma vertical, sendo o sindicato a federação e da federação a confederação. Vedação do registro de sindicatos com sede na mesma cidade que estejam previamente ocupada por outro sindicato da mesma categoria. Consórcio de sindicatos. Aí, Nadim. Entidades sindicais poderão construir consórcios para execução de atividades em comum. O que é isso? Às vezes você tem um sindicato pequeno e você quer fazer uma atividade de uma área de saúde para atestados admissionais e demissionais. Então, pode juntar 2, 3 sindicatos, eles formarem um consórcio e esse consórcio prestar o serviço para eles. Você quer fazer uma ação com relação à segurança do trabalho, então você pode criar um consórcio para gerir. Então, o consórcio não possui personalidade jurídica própria e as entidades consorciadas se obrigam unicamente nas condições previstas no respectivo contrato, respondendo individualmente por suas obrigações sem presunção de solidariedade. Estabelecimento de cláusulas mínimas do contrato do consórcio de sindicatos. O contrato do consórcio e suas eventuais alterações deverão ser arquivados no registro civil de pessoas jurídicas na localidade da sede do consórcio, encaminhadas à Câmara de Autorregulamentação Sindical. Então, era isso. Passei um pouco do tempo, mas obrigado pela atenção de todos.
Muito obrigada, deputado. A função do moderador é a mais chata possível. Tem que controlar o horário, selecionar perguntas. Este é um tema palpitante. Acho que nós ficaríamos horas. Eu gostaria de lembrar aos congressistas que as perguntas são abertas e podem ser enviadas através do QR Code que tem sido mostrado aqui nas laterais do painel. Imediatamente eu passo a palavra para o doutor Manuel Carlos, foi meu colega, desembargador do trabalho, doutor em Direito do Trabalho, uma das pessoas tecnicamente mais brilhantes que eu conheço. Com certeza, hoje nós temos 2 debates incríveis sobre esse tema que implica em futura reforma sindical. Muito obrigada, Manuel. Muito obrigado. Deixa eu pegar ali Bem, muito bom dia a todos. Eu agradeço bastante a oportunidade de estar presente aqui nesse evento. Estar aqui com a minha querida colega de Justiça do Trabalho, a Matioli, o deputado Luiz Gastão. Né? Peço licença para saudar a assistência na pessoa de alguns queridos amigos que eu estou vendo aqui, o Janine, do Sindicato do Comércio de Matão, e a Sanai, do Sindicato do Comércio de Campinas. Estamos todos aqui ainda, depois de tanto tempo. Né? Eu preparei aqui um PowerPoint, inclusive ele vai ficar disponível para quem quiser, depois a organização do evento, que tiver interesse, a organização do evento pode mandar. Né? Bem, o nosso tema é contribuição assistencial, mas eu acho que não dá para falar de contribuição assistencial sem falar um pouquinho antes da estrutura sindical, como ela está colocada ou como ela pode se colocar. E aí a dicotomia que nós temos é sindicato único ou sindicatos plurais. A Convenção 87 da OIT, que disciplina esse aspecto na dimensão internacional, lá no seu artigo 2º, ela diz: os trabalhadores e os empregadores, sem nenhuma distinção e sem autorização prévia, têm o direito de constituir as organizações que estimem convenientes, assim como de filiar-se a estas organizações, com a única condição de observar os estatutos das mesmas. Então, o critério internacional da OIT é o da pluralidade sindical. Você não teria unicidade sindical. Essa convenção ela é considerada fundamental, o que significa que, a rigor, todos os países, pelo só fato de integrarem a OIT, deveriam obedecê-la, porém, para se tornar lei, ela tem que ser ratificada. Ela foi ratificada por 158 países, então, a grande maioria ratificou. Porém, dentre as ausências, dentre aqueles países que não ratificaram a convenção, nós temos o Brasil, a China e os Estados Unidos. Não é pouca coisa, né? 2 das maiores economias do mundo não ratificaram, China e Estados Unidos. E qual que é o problema, ou a objeção que se faz à pluralidade sindical? Aí nós temos uma fala de um jurista francês, que é bem antiga, né, de 1927, essa fala. O que ele diz? O interesse, Georges Selle, né, o interesse profissional é um. Pode acontecer que um sindicato único se engane na apreciação desse interesse. Mas se existem, porventura, vários sindicatos revelando orientações divergentes, como saber qual, dentre eles, interpreta esse interesse com fidelidade? O grande desafio da pluralidade sindical, quando você vai fazer uma negociação, é quem será o interlocutor. Quem fala, se há vários sindicatos que se apresentam, qual deles tem legitimidade para falar pelos empregados ou pelos empregadores? Esse é o grande desafio de todo o sistema que adota a pluralidade sindical. No Brasil, Francisco José de Oliveira Viana, que foi professor da UFF, jurista, historiador, sociólogo, e foi consultor jurídico do Ministério do Trabalho de 1932 a 1940, quer dizer, muito do que hoje está em termos de estrutura sindical e de estrutura da própria Justiça do Trabalho saiu da cabeça do Oliveira Viana. Ele foi o grande mentor, porque ele foi consultor jurídico, como está ali, do Ministério do Trabalho, na época justamente em que o direito do trabalho e a justiça do trabalho estão sendo criados. E o que o Oliveira Viana dizia a esse respeito? Ele dizia: minha experiência naquela consultoria, ou seja, na consultoria do Ministério do Trabalho, ensinou-me que o sindicato múltiplo significa, em nosso país, luta de sindicatos, cisão dentro da categoria, conflito de grupos internos.
Então, o Oliveira Viana, ele não acreditava, pela sua experiência, que a pluralidade pudesse funcionar bem, que a sindical pudesse funcionar bem no Brasil. Nós sabemos que ela funciona bem em alguns países. Na Alemanha, por exemplo, os sindicatos, os trabalhadores e empregadores, eles naturalmente vão se juntando em poucos sindicatos, espontaneamente, justamente para tentar favorecer a negociação coletiva, você poder ter interlocutores mais facilmente consistentes e identificáveis. Agora, no caso do Brasil, eu não sei se iria funcionar. Eu desconfio que, no caso do Brasil, talvez acontecesse mais ou menos o que acontece hoje na Colômbia. Quando eu estava preparando essa exposição, eu fiz contato com alguns amigos, né, de outros países. Olha, como é que está funcionando aí? E a colega, a professora Luísa, da Colômbia, falou assim, bom, aqui na Colômbia é pluralidade. E o que acontece? Algumas vezes nós temos dezenas de sindicatos em uma mesma empresa, dezenas de sindicatos em uma mesma empresa. A empresa ela fica num estado de negociação coletiva permanente, quer dizer, corre o risco de passar mais tempo negociando do que propriamente produzindo. E ela dizia assim, bom, mas por que os sindicatos, por que os trabalhadores eles não se juntam em um sindicato só para negociar melhor? Eu falei, bom, isso seria uma alternativa. O problema é que também existe garantia de emprego para quem está no foro sindical. E aí, muitos sindicatos, garantia de emprego para todo mundo. E ela chegou a mencionar um caso de uma empresa estatal, se não me engano, que tinha mais de 100 sindicatos. Uma empresa grande, né? Mais de 100 sindicatos. Quer dizer, fica um sistema inviável. Eu acho que, no Brasil, nós correríamos o risco de, talvez, acabar com algo parecido, porque tudo isso tem a ver com a realidade social, econômica, cultural de cada país específico. Agora, fato é que o Oliveira Viana, ele mandou o pensamento dele para a CLT, então nós temos lá na CLT, não será reconhecido mais de um sindicato representativo da mesma categoria econômica ou profissional ou profissão liberal em uma dada base territorial. Então, o pensamento de Oliveira Viana foi para a CLT. Da CLT, esse pensamento migrou para a Constituição Federal. Então, nós temos lá, no artigo 8º, inciso 2, é vedada a criação de mais de uma organização sindical, em qualquer grau, representativa de categoria profissional ou econômica na mesma base territorial, que será definida pelos trabalhadores ou empregadores interessados, não podendo ser inferior à área de um município. Então, a Constituição consagrou, no plano mais elevado do direito positivo, do direito nacional, a unicidade sindical, a ideia da unicidade sindical. Mas não apenas isso. Esse mesmo artigo 8º, que consagra a unicidade, ele dá aos sindicatos a prerrogativa de defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas, e também determina que é obrigatória a participação dos sindicatos nas negociações coletivas de trabalho. Então, ele estabelece um papel relevante, a Constituição estabelece um papel relevante, amplo, para esse sindicato que deverá ser único. O que isso significa? Significa que esse sindicato único, ele tem o dever não apenas de representar, mas, claro, de bem representar a todos os integrantes da respectiva... Todos os integrantes da respectiva categoria profissional ou econômica. Ou seja, e os efeitos da negociação coletiva, eles alcançarão a todos. Então, a negociação coletiva, ela vai alcançar a todos os integrantes da categoria profissional econômica, sejam eles filiados, associados ou não, às entidades sindicais. E aí, então, chega no ponto principal aqui do nosso problema, da nossa exposição. Qual será a fonte de custeio? Porque, se eu quero uma representação consistente, se eu quero uma boa representação, se eu quero uma representação adequada, eu também vou ter de possuir uma fonte de custeio adequada, uma fonte de custeio consistente, que possa fazer com que eu consiga cumprir a minha missão. Nas suas chamadas tem, né, até um ditado, assim, olha, quem dá a missão dá os meios. Se eu vou cumprir uma missão, preciso de meios, ter os meios para bem cumprir essa missão. E esses meios aqui teriam a ver com a fonte de custeio, que estava na contribuição sindical obrigatória, que foi extinta pela reforma de 2017. A reforma de 2017 ela criou um paradoxo, porque manteve a representação sindical única, até porque ela não poderia mexer na Constituição, mas, ao mesmo tempo, ela tirou a fonte de custeio, que também seria
vinculativa. Então, ela estabeleceu a representação obrigatória gratuita. Repressão obrigatória gratuita, repressão obrigatória sem fonte de custeio pré-determinada vinculante. Aqui é uma fala da ministra Rosa Weber, num julgamento no Supremo. O financiamento constitui elemento indispensável à estruturação saudável dos sindicatos. O enfraquecimento das entidades sindicais equivale à debilitação da negociação coletiva como instrumento de concretização da melhoria das condições de gestão da força de trabalho no mercado econômico. Se eu quero uma boa negociação coletiva, eu preciso de interlocutores consistentes. Se eu quero interlocutores consistentes, eu preciso de interlocutores que tenham os meios para desenvolver essa negociação. Sindicatos enfraquecidos não serão bons interlocutores. Eles não vão conseguir levar a uma negociação coletiva consistente. E por isso mesmo que, recentemente, em setembro de 2023, o Supremo Tribunal Federal, nesse agravo recurso extraordinário aí referido, ele deliberou que é constitucional a instituição, por acordo ou convenção coletivos, de contribuições assistenciais a serem impostas a todos os empregados da categoria, ainda que não sindicalizados, desde que assegurado o direito de oposição. Aqui, 2 pontos. Primeiro, o Supremo evoluiu em relação à posição anterior dele. Porque antes ele dizia, não, você só pode cobrar de quem for associado, de quem for filiado ao sindicato. Aqui ele evoluiu, dizendo, não, você pode cobrar desde que você assegure o direito de oposição. Porém, como nós podemos observar aqui, nesse julgamento de um processo que ainda está em curso, esse processo não acabou, ainda tem lá embargos, recursos pendentes, quer dizer, a coisa ainda vai um pouco mais para frente, ou pode ir um pouco mais para frente, mas nesse processo, o Supremo se referiu apenas às contribuições essenciais a serem impostas aos empregados. Ele não se referiu, pelo menos não por enquanto, à contribuição assistencial patronal, a contribuição assistencial que deveria ser paga, recolhida pelos empregadores. E aí, então, a questão que hoje se coloca é sindicatos patronais e direito de oposição. Como que ficaria a questão do direito de oposição no tocante à contribuição assistencial patronal? Nós vimos que, para os empregados, o Supremo disse, olha, tem que haver um direito de oposição. Mas como ficaria isso em relação aos empregadores, às empresas? E aqui, eu acho que nós temos que fazer uma distinção. Contribuição assistencial a ser cobrada de empregado não me parece que possa ser equiparada à contribuição assistencial que você vai cobrar de uma empresa ou de um empregador. Por quê? O empregado ele vai sofrer um desconto em folha de pagamento, ou seja, ele vai ter uma redução direta do seu salário, vai ter redução direta de parcela salarial. O salário ele é fundamental, indispensável para o sustento pessoal e familiar do trabalhador. O trabalhador ele edifica em torno do salário a sua expectativa de vida. Então, para ele, você ter uma redução, né, ainda que pequena, mas por conta de uma contribuição assistencial, é sempre um fato, uma circunstância significativa. E mais importante, no caso do empregado, esse desconto ele vem sem uma possibilidade prática de resistência. O empregado normalmente não tem como resistir a isso na prática. Em tese, ele até teria. Ele, estando com o contrato em vigor, ele poderia entrar com uma ação declaratória de não obrigatoriedade contra a empresa e contra o sindicato, isso com o contrato em vigor. Isso não vai acontecer. Eu, pelo menos, nunca vi. O que acontece é depois que ele sai, depois que acaba, aí sim, ele vai entrar lá com uma ação pedindo para devolver, aí nós vamos ver se devolve ou não. Mas, na prática, o que há é uma impossibilidade de resistência. Ele vai sofrer o desconto e vai ter que conviver com aquilo. E no caso da contribuição assistencial patronal? Bom, aí já é diferente. Normalmente, ela vai vir ali um pagamento mediante boleto, né, e a empresa, né, o empregador que recebe, ele pode dizer, olha, pago ou não pago, né, não vou levar esse boleto para o banco ou não vou levar. Então, aí você já tem uma possibilidade de resistência direta e imediata. Ele pode já aproveitar aquele momento para entrar, se for o caso, já entrar com uma ação dizendo, olha, eu não devo, eu não estou sujeito a essa cobrança, ou ele pode simplesmente não fazer nada, esperar chegar a ação do sindicato, e aí na ação ele se defende dizendo, olha, eu acho que eu não devo, eu não estou vinculado, eu não tenho obrigação de pagar essa quantia. Então, são situações bem diferentes. Não me parece que dá para se enquadrar ou se equiparar, quando nós vamos falar em direito de oposição, a situação da contribuição assistencial do empregado e a situação da contribuição assistencial patronal. Elas são diferentes,
como a própria posição do empregado e do empregador na relação contratual do trabalho é uma posição diferente. E aqui nós tivemos, então, agora também recentemente, em 12 de maio de 2025, esse processo no TRT 15, processo no qual eu fui relator, e que também ainda não acabou, ainda tem recursos, a questão deve ir longe. Né? Mas o que nós decidimos ali? No caso em exame, né, tratava-se de recurso interposto por sindicato contra a decisão que havia declarado a ineficácia de cláusula na norma coletiva que previa a contribuição assistencial patronal sob o argumento de que a empresa havia se valido do direito de oposição. Então, a empresa não queria pagar a contribuição assistencial patronal, ela falou que tinha deixado isso claro. Ela entrou com uma ação para dizendo que a cláusula que institui a contribuição assistencial, ela não me atinge, né? Ela não me atinge. Em primeira instância, ela obteve êxito. A questão em discussão. A questão em discussão era saber se a previsão de contribuição assistencial patronal em norma coletiva, sem a previsão de direito de oposição, seria válida. Porque a norma coletiva, efetivamente, na norma coletiva não havia efetivamente a previsão de direito de oposição para a contribuição assistencial patronal. Havia para os empregados. Empregadores, não. Então, a questão é saber se seria válida ou não essa cláusula. E a primeira instância havia entendido que sim. No tribunal, nós decidimos dessa maneira, dizendo que a reforma trabalhista criou o paradoxo da obrigatoriedade de representação sindical sem a obrigatoriedade de custeio. As contribuições assistenciais inseridas em convenções coletivas de trabalho surgem como instrumento de adaptação a esse novo cenário, garantindo o custeio da atividade sindical. Então, nós estamos dizendo, olha, a partir do momento que acabou a contribuição sindical obrigatória, a contribuição assistencial prevista em norma coletiva deliberada em assembleia funciona como um sucedâneo, como uma forma de substituição. No caso da contribuição assistencial patronal, a ausência de hipossuficiência e a inexistência de ingerência em parcela de caráter alimentar tornam dispensável a previsão de direito de oposição. Então, a nossa opinião era, não precisa de direito de oposição se tratando, previsto ali na forma como previsto para os empregados, em se tratando de contribuição assistencial patronal. E aí, né, na sequência, eventual resistência à contribuição pode e deve ser manifestada na fase de negociação coletiva e não posteriormente, buscando se aproveitar os benefícios da norma sem arcar com os custos. No caso ali, esse caso era bastante didático nesse aspecto, porque a empresa ela queria utilizar uma norma que previa o trabalho em feriados, uma norma coletiva, mas não queria pagar a contribuição assistencial que estava prevista no mesmo instrumento coletivo. E aí vem, então, né, o dispositivo. Recurso sindicato provido para declarar-se improcedente a reclamação que buscava a declaração de ineficácia das cláusulas normativas. Como comentei, esse processo ainda está em curso e, pela relevância e a complexidade da matéria, provavelmente vai chegar, né, vai demorar um pouco até que isso possa transitar em julgado. A tese de julgamento ficou assim. É válida a previsão de contribuição assistencial patronal em norma coletiva, ainda que sem a previsão expressa de direito de oposição. E a resistência à contribuição assistencial patronal deve ser manifestada na fase de negociação coletiva, sob pena de se buscar o bônus da norma sem o ônus correspondente. Se você quer colher os frutos, é justo que você ajude a plantar, né? Não dá para realmente querer pegar só aquela parte que interessa e a outra não. Uma alternativa a isso seria, então, fazer com que as normas coletivas apenas beneficiassem os filiados, tanto no que se refere aos empregadores, como no que se refere aos empregados. Só que isso ia trazer vários problemas de outra ordem. E eu prefiro, então, ficar, pelo menos por enquanto, da forma como está aqui. Né? Eu agradeço bastante a atenção de vocês, ficamos à disposição aí para eventuais perguntas. Obrigado. Já chegaram aqui algumas perguntas, e a primeira pergunta foi dirigida ao deputado Luiz Gastão. E aqui eu vou também me aliar à pergunta e complementá-la. A pergunta foi feita pela Bernadette, da Sindivarejista do Distrito Federal. A Organização Internacional do Trabalho tem uma convenção sobre negociação coletiva
e sobre temas que foram tratados na sua apresentação. E algumas dessas convenções já foram ratificadas pelo Brasil. A pergunta: gostaria de saber se a OIT participa deste debate. E aí eu complemento, deputado, durante esta fase, quando foi instituído o grupo de trabalho para discutir, a gente sabe que essa fase encontrou resistência das entidades patronais. Destes pontos que o senhor apresentou, além de, não sei se a OIT participou, quais foram os pontos que travaram o debate com as entidades patronais? Olha, todos os pontos que foram colocados foram tratados com as entidades patronais e com os sindicatos laborais também, sendo que nem todos os pontos há consenso. Como eu coloquei, a CNI defende a questão da oposição da CNI tem que ser individual a qualquer tempo. Eu não concordo com isso. Mas com relação à patronal do comércio, eu tenho conversado muito com o Ivo Dall'Acqua, que é o presidente da federação daqui de São Paulo e quem representa a confederação nesses pleitos, e praticamente não há resistência com relação a esses pontos. E com relação às centrais de trabalhadores, o que elas gostariam é de que as centrais, a participação das centrais nas coisas já fosse direto na lei. Eu acho que não cabe na lei. Então, eu acho que são questões muito pontuais, mas na sua essência e na sua ação não tem. Agora, como eu coloquei, esse é um texto base, nós vamos ter uma reunião com o ministro para ver a posição do ministro na terça-feira, e o deputado Luiz Mota, não sei nem se já chegou, que também deveria estar chegando aqui ao evento, tem acompanhado esse projeto, tem acompanhado essas discussões também, junto com outros deputados da base. Então, esse texto, eu não sei nem se vai ser, eu vou ser o autor dele, ou se vai ser uma autoria em conjunto. Mas, em síntese, ele está bem, eu diria que ele está alinhado com o que está mais moderno e com relação aos textos da OIT também. Tenho uma pergunta para o desembargador Manuel, mas... Pois não? Não houve participação. A OIT não. Na realidade, a participação da OIT, você pode pedir para os expertos da OIT, para a organização, para acompanhar. Mas a OIT você participa com delegações. Eu, particularmente, já participei de 8 conferências da OIT. O Ivo participa todos os anos, o Furlan da indústria participa todos os anos. Nós temos representantes da OIT aqui no Brasil. Então, na realidade, não obrigatoriamente você precisa ter a interveniência da OIT. Você tem as normas da OIT e você vê se está compatível ou não com elas. Exatamente. O Ivo e o Furlan estão, acho que neste momento, se dirigindo à OIT, porque a Conferência Internacional começa na segunda-feira e vai até o dia 13. E tem 2 temas de extrema importância que estão pautados, estão na agenda da conferência este ano. Na primeira semana, a discussão sobre plataformas digitais, é a segunda discussão que tem, ainda não será convenção, porque a OIT ainda não tem nenhuma posição, e o segundo tema é riscos biológicos. É um tema que interessa bastante para o pessoal da saúde, a CNS está lá, e um pouco, assim, de forma meio que tangencial para a indústria. Então, são os grandes temas. Uma terceira agenda, que parece que, e é um tema que nós estamos discutindo dentro da FEComércio também, com o professor Pastore, é da economia de cuidados, o trabalhador na área de cuidados. É um tema que já há uns 10 anos a OIT tem desenvolvido, tem vários trabalhos, tem uma comissão especial para estudar, e essa discussão já tem sido levada também para a conferência, mas ainda em forma de estudos. Deve ser pautado, mas de uma forma ainda mais leve, né? Tem uma pergunta aqui, mas eu acho que o desembargador Manuel Carlos já respondeu, porque pediram para que o senhor comentasse a decisão de Mirassol. Seria essa decisão de Mirassol que deu fundamento a este recurso que foi mencionado? Eu acho que sim. A decisão que eu me lembro assim, foi essa, então deve ter sido esse caso. Mais um questionamento, agora, do assessor jurídico da FEComércio de Minas Gerais.
No Brasil, temos o regime de unicidade sindical, que veda a existência de mais um sindicato na mesma base, mas que, na prática, resultou em mais de 17 mil sindicatos registrados. Em países que adotam o regime de pluralidade, é muito comum termos poucos sindicatos, que normalmente são fortes e representativos. Aí o questionamento, como explicar este fenômeno? Eu coloco a pergunta aos nossos 2 expositores. Bom, eu entendo que nós temos no Brasil um princípio muito claro com relação a, e eu defendo sempre, a competitividade e a igualdade de competitividade entre empresas. Então, na hora que você tem, eu não vejo como você ter múltiplos sindicatos na mesma categoria ou na mesma atividade econômica para você fechar uma convenção coletiva de forma diferenciada. Eu acho que o doutor Manuel Carlos apresentou muito bem, eu acho que há muita convergência no que ele apresentou com o que nós apresentamos nos textos, que é justamente a necessidade de você ter... Inclusive, quando a OIT fala em liberdade sindical, ela dá a liberdade de você participar ou não do sindicato. Mas ela não diz que a liberdade é pluralidade. Eu ainda acho que tem uma questão de interpretação de texto com relação a esse processo. Uma coisa é você poder abrir novos sindicatos, outra coisa é de que forma organizar os sindicatos. E quando você cria uma autorregulamentação, eu acho que cabe à organização dos sindicatos, por isso nós estamos colocando dessa forma, entenderem dentro da organização o que é melhor para si. Agora, tem que ter regras claras e regras mais transparentes na participação. Eu me recordo, quando eu estava no 5º ano da faculdade, o professor Mauri Mascaro Nascimento, saudoso professor Mauri, ele comentou exatamente isso. Ele disse, olha, aqui no Brasil é um sistema de unicidade, nós temos não sei quantos milhares de sindicatos. Na Alemanha é um sistema de pluralidade, tem só 20 ou 30, então como que explicar isso? Bom, essa questão, ela parte de uma premissa que me parece bastante questionável. A premissa é a seguinte, olha, aqui no Brasil a gente tem muito sindicato com unicidade. Se a gente tiver pluralidade, a gente vai ter menos sindicato. Eu não acho que isso vai acontecer. Eu acho que se a gente tem muito agora, com pluralidade, a gente vai ter mais ainda. Então, isso é cultural, isso tem a ver com como que as categorias se organizam, como que elas se dividem. E mesmo em alguns países que ratificaram a Convenção 87 da OIT, como é o caso da Argentina e da própria Colômbia, que eu mencionei, em um primeiro momento, a lei nacional ela restringia bastante a formação de sindicatos numa mesma base. Tiveram que entrar na justiça e chegar até a Suprema Corte, tanto da Argentina como da Colômbia, para que aquela pluralidade fosse completa. Porque havia uma resistência da própria legislação nacional, apesar da ratificação da Convenção 87. E por que havia essa resistência? Por causa do problema de quem será o interlocutor. Isso gerava, nesse âmbito nosso, gerava muitas complicações. Então, eu tenho realmente muita dúvida de saber, de achar que, eventualmente, você estabelecer um sistema de pluralidade aqui iria dar certo. Eu acho que, culturalmente, na minha opinião, eu acho que não iria funcionar. Bom, nós temos aqui várias perguntas e muito parecidas. Eu vou tentar compilá-las e aí para nós também encerrarmos o debate. Muitas questões aqui dizem respeito à base de cálculo também da contribuição assistencial patronal. Algumas perguntas fazem menção à cláusula estabelecendo contribuição negocial vinculada à abertura de estabelecimentos. Então, eu pergunto, qual seria, normalmente nós sabemos qual é a base de cálculo da contribuição dos empregados, né, ou determinado percentual sobre o salário, determinado valor fixo. Para as entidades patronais, qual seria a melhor base de cálculo? Capital social ou folha de pagamento? E a segunda pergunta, como nós poderíamos obrigar as empresas, então, a cumprir e a pagar a contribuição assistencial? Seria ilegal ou legal vincular o pagamento dessa taxa à abertura de um estabelecimento, ou seja, só vai abrir o estabelecimento se quitar a contribuição negocial ou assistencial?
Dirijo a palavra, então, aos dois deputados. Bom, eu tenho uma visão muito clara com relação à abertura ou não com relação a pagamento de taxa. Eu sou contra. Sou contra qualquer cobrança por negociação coletiva para abrir estabelecimento. Eu acho que isso não deve constar em convenção coletiva. Eu acho que a liberdade de abrir ou não é a liberdade do mercado e da cada empresa, de cada empresário, se ele vai abrir ou se ele não vai abrir. Eu acho que cabe, sim, a convenção coletiva estabelecer as escalas de trabalho e a quantidade de horas de trabalho que vão poder fazer e trabalhar dentro desse sistema. A própria CLT já prevê, e na convenção você pode prever que você tenha horas extras diferenciadas, setores diferenciados, e já são diferenciadas nesses casos. Mas, com relação a esse ponto, eu sou contra. Já no ponto de você incluir, para você obter um alvará de funcionamento, para você ter um financiamento, alguma coisa que tenha que ter pago, se existe uma negociação, ele tem que ter pago a negociação para comprovar como atributo à empresa, aí eu já sou a favor. Você faz uma negociação, na negociação estabelece que você vai pagar uma taxa patronal de X. Então, a empresa tem que pagar aquilo. Se ela não pagar, ela tem que ter alguma penalidade. De que forma fazer essa penalidade? Porque o alvará de localização, você não renova ele anualmente. Então, aonde você poderia interpor para fazer? No caso das empresas que trabalham com serviço público, você poderia botar. A empresa que não tiver com certidão do sindicato não pode participar de compra e venda de serviços públicos. Também não vejo problema de você colocar, porque é um pré-requisito para você fazer. Você ter acesso a financiamento, a incentivo do Estado, você tem que pagar a sua contribuição. É uma obrigação que a empresa tem, e nós temos que entender que ela tem essa obrigação. Se vai ser pela folha ou pelo patrimônio ou pelo capital social, eu não tenho clareza com relação à melhor forma. Acho que talvez seja um percentual da folha. E de que forma isso seria feito, até para que as empresas não tenham que desembolsar de uma vez só, você pode botar um percentual da folha e fazer esse pagamento em 2, 3, 10 vezes, 12 vezes, seja lá o que for. Até porque eu defendo que a convenção coletiva ela não deva morrer nela. Ela deva continuar para fazer as rescisões de trabalho, fazer os acompanhamentos das ações, para que você possa efetivamente fortalecer ainda mais o elo capital e trabalho. Bem, com relação à base de cálculo, eu não me sinto habilitado, acho que isso é uma tarefa dos nossos legisladores, né? E depois quem ficar bravo com eles, né? Que não tem nada a ver com esse problema, né? Já com relação à questão de como obrigar, aí acho que a recolher a contribuição assistencial patronal, aí nós poderíamos pensar num procedimento judicial específico, com antecipação de tutela, eventualmente até com um bloqueio judicial dos benefícios da convenção coletiva para quem não está colaborando, né, quem não está participando. Então, haveria meios. Fechar o estabelecimento, não permitir que ele funcione, me parece um pouco radical. Acho que nós teríamos que caminhar muito para chegar até ali. Eu acho que com uma ação judicial, um procedimento judicial específico, prevendo penalidades, nós já conseguiríamos alcançar esse objetivo. Sensacional. Pena que não temos mais tempo. Eu só vou comentar uma pergunta que foi feita aqui, dizendo de um caso bem específico, em Foz do Iguaçu, em que os mini-mercados e supermercados fazem parte do Sindilojas, mas há um movimento para segregação e migração para um único sindicato com todas as empresas a nível estadual. Quem teria legitimidade? Eu gostaria de lembrar que o Supremo recentemente decidiu que pequenas e microempresas não constituem setor econômico. E essa decisão do Supremo tem origem em várias ações que foram promovidas aqui no Estado de São Paulo pelo SIMP, né, que é um sindicato de pequenas e microempresas da indústria. Então, é bom pensar, quem fez a pergunta, deu uma procurada aqui nessas decisões, né, que dizem respeito aqui. Para finalizar, eu gosto de reforçar um pouquinho também neste debate a posição aqui da Fiesp. A Fiesp defende muito a unicidade sindical, em todos os momentos foi defendido isso,
e nós pensamos que a pluralidade de sindicatos daria margem à formalização, a uma elevação do número de acordos coletivos. E a posição dos sindicalistas aqui de São Paulo é no sentido de prevalência das convenções coletivas. Então, este seria um reflexo do aumento ou a mudança de paradigma, de modelo. A unidade sindical, para nós, representa bastante e dá muito fortalecimento à convenção. A pluralidade, deixar aí a abertura, iria favorecer demais a realização de acordos coletivos. E nós pensamos muito, volto a repetir, em negociação por convenção coletiva de trabalho. Muito obrigada a todos. As perguntas que não foram respondidas aqui serão enviadas respostas diretamente às pessoas que fizeram os questionamentos. Muito obrigado e até o próximo painel.